estava cantando essa música, minha vida dou a ti, Senhor, entrego a ti, Senhor, rendido estou. Algumas vezes nós cantamos algumas coisas e nós gostamos de falar o seguinte, que muitas coisas que nós cantamos não é verdade nas nossas vidas. Mas eu gostaria de propor uma reflexão diferente para vocês nessa noite. Para nós nessa noite, né? Talvez não seja mesmo possível viver uma vida estável, sem altos e baixos. Talvez não seja mesmo esse o planejamento do Senhor. Talvez a proposta do Senhor não seja que nossa vida cristã comece e vá de vento em popa, como nós gostamos de dizer, né? Então a gente está sempre para frente, sempre vencendo. Eu acho muito interessante quando alguém, eu acho audacioso, inclusive, quando alguém diz, olha, isso eu não faço, esse pecado eu não tenho. Ou eu tinha, agora eu não tenho mais. Acho isso extremamente audacioso. E talvez isso nos leve a pensar que cantar músicas como essa, ou verdades como essa, minha vida eu te dou, tudo eu te entrego. O hino tão bonito do cantor cristão, né? Tudo entregarei. Às vezes, esse pensamento nos faz nos constranger quando estamos louvando ao Senhor ou quando estamos orando ao Senhor. Porque nós sabemos do nosso dia a dia. Nós sabemos das nossas aflições que só nós acompanhamos. Só nós acompanhamos. Hoje eu saí de Barra do Piraí às 6 horas da manhã e eu tinha muitas coisas para fazer hoje de manhã, né? Até meio-dia hoje eu trabalhei igual, né? Sabe Deus. Eu levantei 5h30, 6 horas da manhã já estava saindo de casa, passei aqui na igreja para pegar umas coisas que eu tinha que levar. Viajei 2h20, né, para chegar numa outra igreja e ali fazer o mesmo trabalho que eu faço aqui. E hoje foi um dia agitado. E eu estava bastante cansada já. Ontem eu trabalhei bastante, sexta-feira também. Essa semana foi uma semana cansativa. E hoje pela manhã, no carro, cansada e com algumas coisas que estavam fora do lugar, eu fiz a seguinte oração. Falei, Jesus, o Senhor podia facilitar a vida das pessoas de vez em quando, né? Não precisava toda hora dificultar para a gente ter que aprender. O Senhor podia, né, deixar passar umas, né? O senhor não está vendo não que eu estou enrolada hoje? O senhor não está vendo que eu estou enrolada, né? Então, assim, a oração que eu fiz hoje às 6 da manhã, eu falei, Deus, quanta prova, quanta coisa a gente precisa passar e aprender. Às vezes, nós não estamos à vontade para cantar, minha vida entrego. Eu me rendo, Senhor, tudo entregarei. Mas por causa de uma ideia errada, de que se minha vida não for linear, não é? Se eu não estiver sempre crescendo, se eu não estiver sempre deixando para trás o pecado, aquele pecado, então a obra de Deus não aconteceu na minha vida, então eu não me arrependi, então eu não estou entregando todas as coisas. Eu acredito que nós decidimos, no poder de Deus e pelo trabalho do Senhor nas nossas vidas, entregar as nossas vidas ao Senhor, e nós vamos sim viver uma luta constante de todos os dias, de todo o tempo. Algumas vezes vamos achar que batalhas já foram vencidas, algumas vezes vamos ver essas batalhas voltando na nossa vida e nós sendo testados, provados, passando ali pelo teste novamente. Por isso, meus amados, encha o coração de certeza de que o nosso desejo, o seu desejo, é sim entregar a sua vida ao Senhor, estar rendido ao Senhor. Estar rendido ao Senhor. No mundo hoje, as pessoas nos veem, você, eu, que frequentamos a igreja, e se erramos, se falamos, se fazemos, se nos comportamos de modo que eles sabem que não nos é indicado, logo muitos dedos nos apontam, correto? Muitos dedos nos apontam.
somos acusados, né, de maus crentes, não é, de mentirosos e por aí vai. Mas a verdade é que de todos devemos entender que somos talvez os piores. E por isso, como nós, piores, poderíamos não errar e ser perfeitos. Talvez isso explique o meu espanto com Davi. Eu sempre digo que eu não gosto de Davi. Não sei, não é simpático falar isso, né? Mas eu não gosto de Davi. É um negócio que eu trabalho na minha vida. Eu prefiro aturar Paulo grosso do que Davi adúltero. E o pior de Davi para mim não foi ele adulterar. Foi ele no fim da vida, já moribundo em cima de uma cama, ele dizer que ele precisava de uma menina nova para esquentar ele. Velho já. Isso é ruim demais para mim. E assim, eu não gosto dele. Eu acho que se eu conhecesse Davi hoje, eu não ia querer ser amiga dele, eu não ia gostar muito dele. E a palavra de Deus diz que aquele homem, e como a história de Davi nos ensina, né? Que aquele homem era um homem segundo o seu coração. Ele escolheu, Deus escolheu Davi para ser o rei. Dos filhos de Jessé, Davi não foi apresentado a Samuel. Dos filhos de Jessé, Davi não foi apresentado a Samuel. Ele era tão insignificante, ele era tão ruim, ele era tão inadequado, que o pai, o próprio pai, não apresenta ele ao profeta como uma possibilidade de Deus ter escolhido aquele menino. Mas era o pior que Deus queria. E Samuel vai dizer para Jessé: meu filho, você tem mais alguém. Não é possível, porque não é nenhum desses que Deus quer. Me dá outro filho, não é possível, você tem que ter outro filho, me dá ele aqui. E aí Jessé diz para Samuel: eu tenho um, mas eu acho que não presta muito, ele é pequeno, né? Ele é um bebê ainda. E quando Samuel vê Davi, reconhece então a unção. Davi já estava ungido por Deus para substituir o rei mais bonito que Israel teve, porque Saul foi escolhido pela sua beleza. E Davi era pequeno, ruivo e sardento. E abusado, né? Muito abusado. Então, quando você cantar minha vida eu entrego, eu me rendo a ti, tudo eu entrego, Senhor. Lembra que essa era a oração de Davi. E ele se arrepende e depois ele comete o mesmo pecado muitas vezes. E não é verdade que quando nós nos arrependemos, ou a prova de que nos arrependemos é que nós não vamos cometer mais aquele pecado. Meus irmãos, isso é impossível. É impossível. Está em nós. E pense, para Deus pecado é pecado, não há distinção de pecado. Então, se essa ideia fosse correta, nós não poderíamos pecar de modo algum. De modo algum. Então, eu me arrependi, não posso cometer nenhum pecado. Porque para Deus pecado é pecado, não importa qual é o pecado. Por isso, meus irmãos, não aceitem a ideia que às vezes vem revestida de santa, mas não é. É uma ideia equivocada. E eu acredito ser do inferno para nos enrolar, para nos deter. Nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos cair. E tudo isso, todas essas experiências farão parte, continuarão fazendo parte da nossa caminhada da vida cristã. Por isso, a palavra de Deus diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Então, vamos cuidar para não cair, vamos estar nas poderosas mãos do Senhor. Mas esse versículo também nos dá a certeza de que haverá quedas. Essas possibilidades estão na nossa vida, na nossa caminhada. Por isso, a hora que a gente cai, é necessário aprender a levantar. E é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos põe de pé. É o Senhor que limpa os nossos pés, tira ele da lama e nos coloca sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém, igreja?
Por isso, continue a sua vida cristã. Talvez você esteja aí inquieto com os seus pecados, com os seus erros que são recorrentes, mas, na verdade, isso faz parte da caminhada cristã. Eu queria refletir com os irmãos hoje. O pastor está no Rio hoje novamente. Semana passada foi o batismo da Natália, que é filha da Silvia, da Vinha, que é a irmã dele. Então, a Natália se batizou e, desde muito tempo, ela declarou que gostaria que o tio batizasse ela. Mas ela não queria ser batizada aqui, ela queria ser batizada na igreja dela, né? Então, tudo concorreu aí para que, domingo passado, ela pudesse ser batizada. Outras pessoas foram, mas Alex foi lá para batizar a sobrinha. E também era aniversário da igreja, a igreja que nós nascemos, né? E Alex pregou lá no aniversário da igreja também. E aí, nesse domingo hoje, nesse momento, no culto da noite, a irmã dele mais velha também está sendo batizada. Ele não vai fazer o batismo dela, né, hoje, mas ele foi lá com todos os irmãos acompanhar. A Nilceia é a irmã mais velha. Alguém escreveu, então ela que se converteu. Nilceia é convertida já há muitos anos, né? Há muito tempo. Os irmãos dizem que, de todos, talvez ela seja a mais crente, né? É aquela pessoa mais centrada, não é? A que resolve os problemas, a que tem a solução, né? Os outros são mais agitados. E eles sempre têm essa fala, né? De talvez de todos ela já tenha se convertido há muito tempo. E ela tem frequentado uma igreja lá perto da casa dela e decidiu, né? Teve o desejo de se ligar a essa igreja e também de passar pelas águas hoje, declarando, né, o poder de Deus sobre a sua vida. Então, por isso o pastor não está nessa noite. Eu estou falando isso porque eu ia dizer que eu vou convidar vocês a refletir. Eu não sei por que eu estou convidando, porque eu pensei que o Diego não estava na igreja hoje. Eu cheguei hoje, vi o Diego, eu falei, o que está acontecendo, né? Mas o Diego vem pregando todos esses domingos e aí ele resolveu me dar trabalho hoje, né? E aí nós estaremos então refletindo juntos nessa noite. Eu gosto muito de um versículo da palavra de Deus, e já falei sobre ele algumas vezes com os irmãos, que é de Mateus 6, o versículo 22 e o versículo 23. Eu gosto muito desse versículo e sempre tenho ele na minha mente, porque ele traz para mim a base bíblica, né, a base espiritual para coisas que eu acredito demais, coisas que eu realmente entendo que sejam verdade. A gente percebe, né, ao longo da vida que aquilo que nós pensamos e o modo como nós pensamos vai determinar o jeito que a gente vive. Eu sei que eu sou pobre, os meus filhos não sabem. Então, eu vivo como pobre, contando os reais. Os meus filhos, não. Os meus filhos compram tudo, tudo eles compram. Porque o pensamento deles é o quê? Que o dinheiro cai da onde? Do céu, só pode. Que o cartão não paga, não é assim? Se você fala para um filho que você não tem dinheiro, qual a resposta dele automática? Ué, mas você tem cartão, mãe. Você tem cartão, não é? O Alan agora está fazendo orçamentos de celular, porque ele cismou que eu tenho que comprar um celular para ele. Então, toda a loja que eu entro com ele, ele fala, mãe, se você pagar, você vai comprometer só cento e tantos reais em 10 meses só para mim, para você comprar esse celular para mim. É assim que ele está agora. Ontem a gente passou na Americana e ele vai lá ver o preço e ele fala isso para mim. Olha, mas vai comprometer só 130 reais do seu salário todo mês, só 10 meses, vai passar rápido. Esse menino não sabe o que ele está dizendo, né? Ele não sabe o que ele está dizendo. Né? E o modo como a gente pensa, aquilo que a gente acredita, vai determinar o modo como a gente vive. Não é? E aí ele quer que eu compre o celular. Eu acredito em outras coisas. Não é? Que o dinheiro acaba, que a gente tem que trabalhar. Eu falei para ele, rapaz, hoje já nem sei que dia que era, eu falei, já passou até do dia 10, eu só vou receber ano que vem agora, só vejo dinheiro ano que vem. Aí ele ficou me olhando, né? E ela, mãe,
ano que vem, é mês que vem. Eu falei, então, mas é ano que vem, não é? Então, a gente vai viver, vai se movimentar na nossa vida de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente acredita. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, 22 e 23, exatamente isso. Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, grandes trevas são. Esse versículo baseia a minha vida para ser e poder ser psicóloga, né? E trabalhar com a linha que eu trabalho. Porque eu realmente creio que aquilo que a gente pensa, a gente vive. Por isso a gente precisa muito cuidar daquilo que nós pensamos e do modo como nós enxergamos a vida. E é sobre isso que eu queria convidar você a refletir nessa noite, sobre como nós enxergamos a vida, como você enxerga a vida. Eu vou mandar uma imagem, é a Gabi? Tá aí? De qualquer maneira é a Gabi que está aí em cima, né? Eu vou mandar uma imagem, era para ter mandado, eu esqueci, para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso. Se eu achar, eu vou mandar. A tecnologia vai me ajudar. Isso. Pronto. E a gente vai conseguir mandar. Mandei para você, Gabi, da minha direita. Não, a Gabi da esquerda, né? Essa imagem que a Gabi vai projetar lá, ela é muito conhecida nossa, né? A gente usa bastante para exemplificar que, às vezes, a mesma coisa pode ser vista de modos completamente diferentes, né? Como, por exemplo, nós falamos aqui do dinheiro, né? O dinheiro, ele é finito para os pais e infinito para os filhos, né? Dependendo da idade que o seu filho tem, quanto menor, mais infinito o dinheiro é para ele, né? Você pode tudo, pode comprar tudo, né? Então, dependendo do seu ponto de vista, a situação é uma, não é? Para alguém, aquele desenho no chão é um número 6, e para outra pessoa, o mesmo desenho pode ser o quê? O número 9, né? Se você já jogou, eu ia falar bingo, né? Mas não é para ficar jogando bingo, tá, gente? Quando a gente é criança, a gente joga, né? Mas não é para valendo dinheiro, não. Só para jogar. Você tem que botar um pontinho lá. Ou é 6 ou é 9. Você já brigaram por causa disso? Eu já briguei muitas vezes por causa disso. Né? Você pega o desenho ali, um fala que é 9, o outro fala que é o quê? 6. Né? E aí vai teimar, né? Vai teimar até o fim. Então, às vezes, a gente bota ali um pontinho, né, para saber o que é aquilo. Se é 6, vai levar o pontinho ali na haste do 6. Se é 9, vai levar o pontinho ali do lado da bolinha do 9. Que é para a gente não ter esse tipo de dúvida. Mas o fato é que na vida nós podemos encarar, às vezes, o mesmo fato de modo diferente. Às vezes de pessoa para pessoa e às vezes nós mesmos, né? Dependendo da situação em que estamos vivendo, vamos então enxergar aquela situação de modo diferente. Às vezes passamos por experiências que mudam a nossa visão, não é assim? Há tempo atrás, você pensava de uma maneira e hoje você mudou, né, o jeito que você pensa sobre aquela situação. O fato é que seu modo de enxergar a vida molda a sua vida. Então, o modo como você enxerga a sua vida, ou que você tem os seus pensamentos, as suas crenças, as suas regras, né, os seus conceitos para viver, isso vai moldar a sua vida.
Isso vai moldar o jeito que você vai viver. Então, às vezes, a gente enxerga a vida como 9 e, às vezes, a gente enxerga a vida como número 6. Um exercício importante é saber como nós enxergamos a vida. De que maneira nós enxergamos a vida. Se a gente usar algumas metáforas, talvez para ficar um pouco mais fácil, às vezes a gente enxerga a vida como uma festa. Isso é bem típico dos mais jovens, não é assim? Então, é uma festa. Se é uma festa, a gente tem que se alegrar, não é assim? Sim ou não? Se é uma festa, você não vai na festa para ficar triste, não é isso? Não é? Vamos à festa para nos alegrar. Então, a gente vai conversar, brincar, dançar, beber, comer, que é para ficar feliz. Isso é uma festa. Se eu enxergo a vida, se o meu modo de ver a vida é uma festa, então, quando o sofrimento chega à minha vida, eu acho que está alguma coisa fora do lugar. Porque na festa não tem sofrimento. Na festa é um momento de alegria. Então, o jeito que eu enxergo a vida vai moldar o modo como eu vivo, vai moldar a minha vida. Se eu enxergo a vida como uma corrida, eu vivo com pressa, não é? E aí eu estou correndo para cada vez mais rápido eu alcançar e cada vez mais. Esse esforço não termina. Numa corrida, né, vamos dizer, de 50 metros, 100 metros, a gente pode pensar isso correndo ou nadando, enfim. O que importa é a velocidade, não é isso? As pessoas que correm esse tipo de prova ou que nadam esse tipo de prova são pessoas que treinam, por exemplo, uma explosão de força na hora da largada. É algo que determina, né, a melhora da vitória, enfim, dessa pessoa. Então, se eu enxergo a vida como uma corrida, eu vivo correndo atrás, vivo com pressa, vivo rápido, a velocidade em que as coisas e a vida acontecem são muito importantes para mim. Já se eu enxergar a vida como uma maratona, já não é mais a velocidade, já não é mais a pressa. Porque uma maratona, para ser maratona, tem quantos quilômetros? Eu nem sei. Quantos? 100 quilômetros? Sei lá, nem sei. Não, 100 não, né? 100 não. Uma corrida 100 metros, uma maratona, vamos dizer aí, se a gente... Eu ando bem, eu não corro, nem me convide para correr, que isso é contra a minha religião, né? Correr não foi feito para mim. Mas eu ando bem 7, 8 quilômetros. Passou disso, irmão, vai dar errado. Por enquanto, né? A gente vai tentando progredir. Mas uma maratona, ela é grande. Então, eu não posso ir com pressa. Quem dá toda a força numa maratona logo no começo, não vai chegar ao final, não é isso? Então, tem que ter estratégia. Então, na maratona, a gente precisa de resistência. Então, se você enxerga a vida como uma maratona, que é uma jornada grande, você não está com pressa, mas você está preocupado em resistir, em ter força. Então, você poupa a força em muitos momentos, né, que é para continuar, né, resistindo, para continuar essa jornada. Descobriu, Carla? 42, né, quilômetros? Jesus, isso é muita coisa, né, não? Santo Pai, no sol que está fazendo, Senhor, tenha misericórdia. Então, eu passo todo domingo na lagoa, né? Aquela coisa bonita, né? Parece outro mundo aquele negócio. E as pessoas correm, né? Tanto na ida, bem cedo, quanto na volta. As pessoas estão ali correndo em volta daquele negócio. É muito bonito. Mas eu, dispenso, né? Correr, não, né? Então, a maratona é longa. Então, se a gente olha a vida como uma maratona, nós estamos preocupados em resistir. A gente não está com pressa, não está preocupado com a velocidade, que horas a gente vai chegar. A gente está preocupado em chegar. Se eu olho a vida como uma batalha, né? Agora vamos sair do campo dos esportes, né? Mas se eu olho a vida como uma batalha, eu estou preocupado em quê? Em perder ou vencer? Em vencer.
se é uma luta de judô, de, sei lá, enfim, boxe, sei lá, você não está ali participando. Você está ali para quê? Para vencer, você quer vencer, não é? Os nossos atletas, qualquer um deles, bom, quando a gente faz um bom trabalho, né? Somos treinados ou treinamos essas pessoas para aprender a perder. É fato que muitos não sabem, né? Tanto que sai briga de vez em quando, né? Mas algo muito importante dentro dos esportes é saber perder, não é? Mas se a gente encara a nossa vida como uma batalha, perder às vezes não é tão interessante, não é tão possível para nós, não é tão aceitável. Então nós vivemos em busca de vencer, vivemos em busca da vitória. E quando perdemos, isso também tem um significado diferente para nós. Isso tem um significado diferente para nós. Por isso, o modo como a gente enxerga a vida vai moldar a nossa vida. E aí eu pensei, bom, se nenhum desses jeitos é um jeito interessante de olhar a vida, porque em todos eles falta algo, não é? Então, como nós deveríamos ou podemos entender que precisamos entender a nossa vida? A palavra de Deus diz que talvez o melhor jeito de entender a vida, de olhar a vida, melhor ponto de vista, o melhor jeito de enxergar a vida é como se nós estivéssemos num teste, sempre num teste. Um teste que vai moldar e vai declarar aquilo que já aprendemos. Então, esse teste ele vai nos ensinar o que precisamos e também vai declarar, vai mostrar para nós e para o Senhor aquilo que nós já aprendemos. Tem aquela velha história, né? Quando a gente ora pedindo fé ao Senhor, o que Ele nos dá? Se a gente orar pedindo fé ao Senhor, o que normalmente Ele nos dá? O que, gente? Provações, aflições, momentos difíceis para que a gente consiga saber como passar, né, ou aprender ou entender como nós estamos passando por aquilo. Então, a palavra de Deus vai nos dizer que nós vamos viver a vida e o melhor jeito de enxergar a vida é como se fosse um teste. Eu quero convidar você a lembrar da vida de Jó. Então, a vida de Jó resume essa ideia de que a vida é um teste. E não foi por isso que Jó passou por um teste? Se Jó enxergar a vida como uma maratona, se Jó enxergar a vida como uma corrida, se Jó enxergar a vida como uma batalha, talvez ele não tivesse condição de passar por toda aquela história e aprender para que no capítulo 42, lá no final da sua história, ele dissesse: eu conhecia você de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então ele passou pelo teste e ele foi ensinado no teste e ele mostrou, aquele teste serviu para mostrar a ele, aos seus amigos e até para nós hoje, através da sua história, aquilo que ele cria e como ele estava enxergando a vida naquele momento. Vamos lembrar que Jó tinha tudo, não era isso? Jó tinha riquezas, família, tinha os melhores filhos e tinha Deus, ele era um homem de Deus. Tanto que Satanás pede Jó, né? Não pediu eu nem você, pediu Jó. Porque o menino não era um menino, ele era top, né? Ele era alguém que estava ali num excelente modo de ver a vida, estava... Satanás declara sobre Jó que Jó era servo, não é, de Deus. E Deus permite, então, que aquele teste aconteça ali
na vida de Jó, aquelas aflições e provações aconteçam na vida de Jó, para que ele pudesse aprender e para que nós soubéssemos o que ele cria e a gente aprendesse com toda essa experiência de Jó. Por isso, meus amados, eu queria convidar você hoje a tentar enxergar a vida como um teste, como uma prova, como um relacionamento de aprendizado com o Senhor. Eu sempre olho para os meus filhos e como nós trabalhamos com os adolescentes, eu sempre digo isso para a Bruna, o Silas, a Carla e os outros que já trabalharam conosco, o seguinte: nós precisamos ensinar e precisamos mostrar a eles que eles aprenderam. Então, a minha vida como mãe e como líder de adolescentes, crianças e jovens não é facilitar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. E aí eu preciso de muitos companheiros, né? Um outro dia, domingo passado eu estava fazendo uma reunião lá na Barra da Tijuca, eu falei do Diego. Falei do Diego porque o Diego ia num retiro, né, fazer um adolescente comer, né? Porque o menino não comia nada, não sabe o que é nada. E a mãe dele muito preocupada, né, de mandar ele, o menino passar fome. Então a gente leva o Diego. E aí o Diego senta do lado do menino e fala só para ele assim: come, filho, come sim. E aí você vê o menino comer um prato de macarrão. E aí você fala para a mãe dele, fala, nunca comeu macarrão. Ele não come macarrão. Eu falei, mas aqui ele come. Antes do Diego, quem me ajudava muito nessa tarefa era o Ronaldo. Todo mundo lembra do Ronaldo, filho da Rosângela? Lembram do Ronaldo? Então, o Ronaldo com aquela cara feia, aquela voz grossa dele, ele me ajudava demais. Nas EBFs, né, que a gente tinha. Então, era ele que dava jeito nas crianças, botava as crianças na linha, né? Ele sempre falava para mim, deixa comigo, né, Cláudia? Vou botar todo mundo quieto. E ele botava mesmo, né? Porque ali era o teste, ali estava sendo ensinado, nós estávamos ensinando. Mas quando você ensina algo para alguém, você precisa avaliar se eles aprenderam ou não. E as professoras que nós temos aqui na igreja, nesse momento, não vão me deixar, né, mentir. Nós precisamos ensinar e nós precisamos avaliar. De alguma maneira, nós temos que saber que se o que ensinamos foi aprendido. Se foi aprendido corretamente, se foi aprendido errado, para a gente poder consertar. E a palavra de Deus nos diz que a nossa vida deve ser enxergada dessa maneira, né? Como Deus nos ensinando e nos provando que nós aprendemos ou que nós não aprendemos. Deus nos ensina e Ele vai, então, aplicar ali uma avaliação, né, para que a gente se desenvolva e também que a gente entenda o que a gente já aprendeu ou não. Então, ele vai desenvolver, através dos testes da vida, o nosso caráter e vai mostrar para nós, através dos testes da vida, como está o nosso caráter, como o nosso caráter está. Outro dia eu estava numa reunião, na verdade era um sepultamento, né? E existiam muitos crentes e existiam muitos não crentes, oriundos de outra religião. A pessoa que estava sendo sepultada era uma pessoa filho de crente, muitos anos, né, cresceu na igreja, mas no momento da sua morte não estava frequentando a igreja. Então, se tinha aceitado Jesus mesmo ou não, é uma questão pessoal. Mas não estava frequentando a igreja. E ela estava, então, nessa outra religião, e as pessoas da outra religião estavam ali também. E havia uma luta muito grande, porque a família era evangélica. Então, todo o sepultamento foi feito diante daquela crença. Mas as pessoas de outra religião estavam muito chateadas, porque a crença da pessoa que estava sendo sepultada, eles diziam que era outra. Então, nós estávamos ali em oração, nós cantamos, né, e oramos, e no momento lá de oração, meus irmãos, quanta manifestação, muitas. E aí, você vê, naquela hora, quem está
firme, né? Quem está esperando aquilo, quem está preparado, esperto para as dificuldades da vida, quem não está. Não é? Alguém que estava lá orando na hora da oração, cochichou no meu ouvido, Ana Cláudia, acho melhor você começar a cantar. Eu falei, cantar agora, irmão, agora vamos orar, a gente tem que continuar orando. Não, se continuar orando, isso não acaba. Eu falei, santo Deus, o que eu faço nesse momento? Eu falei, não, irmão, vamos continuar orando, em oração. Nós continuamos orando ali, não é? Pedindo a Deus e clamando ao Senhor que Ele pudesse, então, estar naquele momento, libertar pessoas, e foi, na verdade, o que aconteceu. Depois, então, nós cantamos, continuamos cantando, e vamos cantar depois. Mas as provas da vida provam para nós o que nós já aprendemos. Provam para nós o nosso caráter moral, o nosso caráter espiritual, aquilo que nós já aprendemos, o quanto nós já nos desenvolvemos. Então, os acontecimentos, as experiências da nossa vida, nenhum deles é por acaso. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que Deus usa todas as coisas para o bem dos que amam a Deus. E nós falamos esse versículo como se Deus fosse agir com uma poção mágica, uma varinha mágica, para poder, da desgraça, tirar coisa boa para a gente. Não é isso. Ele pode usar as dificuldades da vida para nos ensinar. Ele pode usar todos os testes da vida para nos provar, para aplicar em nós a avaliação. Por isso, nós, enxergando a vida como um teste, vamos ter que entender que todas as coisas, todas as experiências, todos os momentos, Deus está olhando para nós, esperando nossas reações, esperando nossas decisões, esperando nossos comportamentos, para planejar os próximos testes. Porque a professora, quando ela aplica um teste, e quem nunca passou por um professor desse, né? Matérias difíceis. Eu tinha um professor, o nome do colégio que eu estudava, Abraão Jabur, né? O nome do professor, agora esqueci, mas era um senhor conhecido, ele era terrível. Ele ensinava técnicas comerciais. Você já estudou isso na vida? Já? Eu nunca vi, gente. Eu penso que é uma aprovação de Deus na minha vida aquilo. E eu não sei até hoje, não consigo explicar para você como que eu passei naquela matéria, porque eu sempre tirava nota, meu Deus, o que é aquilo? Eu não conseguia entender nada. Sabe o que era nada? Nada. E como eu estava 90% da turma. E aí chegava a prova, era 2, era 3, era 4, né? A gente achava um extraterrestre, alguém que tirava 5. Nossa, você tirou 5? Como você conseguiu isso? Né? E aí eu lembro que ele mandava a prova com a nota vermelha, que era para a mãe assinar. Jesus amado. Ali já começava o teste da vida. Porque quantos não mostravam aquilo para a mãe, né? O que você fazia num momento desse? Obviamente você assinava para sua mãe. Quem nunca treinou a assinatura da mãe? Pelo amor de Deus, nunca viveu, né? Assinar igual a mãe, né? Obviamente o professor conhece, né? Bom, eu hoje sei disso, mas quando era criança a gente não sabia. E ali existiam vários testes. Se você ia ser honesto, se você sabia mentir, se você não sabia mentir, se você estudava, se não estudava, se você colava ou não colava. Quantos testes na vida nós passamos ali? Às vezes o professor aplica a prova, todo mundo tira a nota vermelha. Ele pode ficar com aquilo assim? De jeito nenhum. Ele vai mudar o jeito de ensinar, não é assim? Ele vai mudar o tipo de avaliação, alguma coisa ele vai fazer. Por isso, meus irmãos, Deus nos aplica testes, ou a vida nos aplica testes. Deus usa isso para nos mostrar o quanto nós já aprendemos e para dizer, para moldar o nosso caráter, moldar o jeito que nós vemos a vida.
nem todos os testes da vida nós percebemos. Nem todos os testes da vida nós percebemos. Hoje de manhã eu estava passando num teste, né? Eu estava enrolada, né? Era muita coisa para fazer e eu estava ali passando num teste, vários testes na verdade. E Deus estava esperando. Deus estava esperando a minha reação. Deus estava esperando o meu comportamento. Deus estava esperando a minha atitude. E com o seu Santo Espírito, Ele iria trazer a minha consciência de que eu não aprendi ainda e aquilo que eu precisava aprender ainda. E quantas coisas a gente aprende nesse momento. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu sou dona de casa, mãe de 3 filhos, tenho marido, porque tem gente que fala assim, eu tenho 3 filhos, aí você pergunta, você tem marido? Ah, não, eu sou viúva ou separada. Então, meu amor, não se compara. Se você tem filho e marido, né? Aí a coisa dificultou, né? Dificulta mais ainda, que é o trabalho dobrado. O marido, ele é o dobro do trabalho dos filhos que você tem. É mentira, gente? Ou é só o meu lá em casa? É o dobro do trabalho, né? Porque é adulto e às vezes as crianças falam assim, mãe, mas o meu pai está fazendo. Olha só, eu não sou mãe do seu pai. Eu só mando em vocês, no seu pai não posso mandar. Então eu sou dona de casa, sou esposa, trabalho, estamos nesse mundo atribulado. Eu não sei qual é a sua luta, mas a minha luta é esperar, é confiar, é resolver as coisas no tempo de Deus e não no meu. É olhar as coisas e falar, Senhor, era muito mais fácil isso aqui desse jeito, né? Não tinha essa complicação toda. Às vezes eu acho que Deus não tem muita lógica. Ele não tem mesmo, né? A minha não tem. Então essa é a minha luta, eu não sei qual é a sua. Mas nós estamos na vida e todas as coisas, todas elas, das menores às maiores, são testes que Deus vai usar para moldar o nosso caráter e para nos avaliar. Para avaliar se nós aprendemos, se nós desenvolvemos. Deus constantemente observa a nossa reação aos problemas. Então, às vezes, existe um problema e a gente vai ser observado, como a gente resolve, o que a gente crê, o que a gente faz, qual a decisão que a gente toma. Deus vai observar as nossas reações às pessoas. Então, às vezes, é alguém que você confia muito, aí você acha assim, porque você não brigou com aquela pessoa, então está tudo bem. Mas a palavra diz assim, maldito o homem que confia em quem? No homem. Às vezes a gente fia a nossa vida em alguém. Se alguém diz, quantos crentes hoje fazem isso, né? Onde você aprendeu isso, meu irmão? O fulano, o professor, o pastor tal disse isso. Não, mas aí a gente tem que conferir na palavra. Mas às vezes confiamos tanto em alguém, não discordamos, que pecamos, que estamos sendo reprovados nesse teste. Então, como nós reagimos às pessoas? O pastor Carlos, eu não sei falar o nome dele correto, mas o pastor do Ministério Permanecer, muitos irmãos conhecem, Carlos McCoy, alguma coisa assim que fala. Ele tem um curso que ele desenvolve, né, para casais, que ele diz isso, que o seu cônjuge é o maior teste que Deus coloca na sua vida. É nesse relacionamento mais íntimo da vida que Deus vai trabalhar as nossas falhas de caráter. É nesse relacionamento, é o relacionamento mais próximo que nós temos. E o casamento, o seu cônjuge serve para trabalhar as suas falhas de caráter. E nós vamos precisar entender o casamento, o cônjuge, como um teste da vida que Deus vai usar para trabalhar, desenvolver a nossa fé,
a nossa vida cristã e para nos provar aquilo que já aprendemos ou aquilo que não aprendemos. Deus está constantemente esperando a nossa reação ao sucesso. E quantos de nós pecamos quando arrumamos um emprego? A gente é cheio de fé quando está desempregado, mas arruma um emprego, acabou. Quando a gente ganha mais, ou quando a gente é promovido, ou quando a gente tem fama por algum motivo, como nós reagimos a isso? Deus está constantemente esperando nossas reações. Os conflitos. Como resolvemos nossos conflitos? Resolvemos sempre do nosso jeito? Nunca resolvemos? Abrimos mão de tudo, não aprendemos nunca a dizer não? Ou dizemos sim para todas as coisas? Ou sempre dizemos não? Como estamos nos comportando? Como estamos vivendo a vida diante dos nossos conflitos? Deus está constantemente esperando nossas reações às nossas enfermidades. Deus está constantemente esperando nossas reações às nossas enfermidades. Nós entendemos muitas vezes que se estamos enfermos, pecamos, somos filhos desamados de Deus, né? Deus não nos ama porque essa enfermidade chegou na minha vida. Isso tudo são reações. E isso nos prova como nosso caráter foi trabalhado e como nós aprendemos as lições que Deus deseja. Até em relação ao clima, nós precisamos entender que isso é um teste. É mentira, irmãos? Se está chovendo, o que a gente fala? Está ruim, né? Meu Deus, para que tanta chuva? Se está um calor, como está agora, o que a gente vai dizer? Senhor, para que tanto sol? Para que, né? E hoje em dia, ontem, por exemplo, a gente pecou 2 vezes por isso. Porque primeiro faz um calor danado. Daqui a pouco você botou lá a roupa lá no varal, lá no sol. E o que aconteceu? Caiu um pé d'água que você... De onde saiu isso? Que pé d'água é esse sem aviso? Não é? Em pleno verão. Então, até em relação ao clima, a gente vai ser pego no teste. Quantas vezes nós murmuramos, resmungamos, sabemos o que queremos diante do tempo que está. Nós estamos sempre sendo testados pela vida. E Deus e a nossa vida cristã vai usar isso para nos provar o quanto nós já fomos moldados. Nós não reconhecemos todos os testes, isso é verdade. Mas alguns são previsíveis. E a palavra de Deus nos ajuda a prever esses testes. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5, versículo 11: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Não é possível que Deus colocou isso e eu não vou ser caluniado, perseguido e não vão levantar todo tipo de calúnia contra mim. Então, isso é previsível, concorda? E se o meu modo de vida diz que eu não posso passar por esses testes, grandes trevas há em mim. Grandes trevas há em mim. Assim como havia em Pedro. Quando Jesus conta a eles que em pouco tempo seria morto, eles deveriam ter firmeza e fé. E Pedro diz, não, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer na sua vida. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro não entendeu que nós vamos ser, não havia entendido naquele momento, que nós iríamos ser caluniados, nós iríamos ser perseguidos, iriam levantar todo falso contra nós. Então, esses testes são previsíveis. Precisamos enxergar a vida como que em algum momento vamos passar por isso. E aí Deus está esperando nossas reações. Deus está esperando nossas decisões. Deus está esperando nosso comportamento. Para Ele dizer para nós o quanto já fomos desenvolvidos e fazer um novo planejamento do quanto ainda nós precisamos ser desenvolvidos.
Romanos 12, 19 vai dizer: amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Eu gosto muito de ler esse versículo pensando na justiça de Deus, não na minha justiça. E na minha justiça, quem faz mal a mim, merece o quê? O mal. Na justiça de Deus não é assim, não é isso que Deus está dizendo aqui. Então não precisa sentar no banquinho e ficar esperando Deus se vingar de ninguém para você. Esquece isso. A mão de Deus não pesa, ela não pesa. Porque se ela se mover sem todo amor e misericórdia e graça, não sobra ninguém. Então essa não é uma oração para um crente. Que Deus pese a mão sobre sei lá quem. Porque a mão de Deus é enorme, então vai pesar em cima de você. E vai sobrar para todo mundo. Porque pecado todos nós temos. A mão de Deus não pesa. Deus não se entristece. Esquece isso também. Deus não. Ele não se entristece. Não diga isso para as crianças. Outro dia eu conheci uma mãe que dizia assim: ele fica quieto quando eu falo que o pastor vai brigar. Eu falei: que lindo, ainda bem que não sou eu o pastor. É ele, né? Falo para ele: ó, o pastor vem aí, o pastor vai brigar com você. Então a criança logo fica quieta. O pastor, esse aí, então também não vai brigar, também não vai, né, se aborrecer. Deus não fica triste. Então não precisa esperar que Deus vai se vingar. A palavra diz que não é para você se vingar. Não planeje o mal quando alguém merecer, segundo a nossa avaliação. Esse versículo está aqui para nós, para dizer então que nunca vai haver vontade de vingança? Ou ele está nos dizendo: olha, vocês vão passar por situações em que a ira pode chegar a nos dominar, mas se refresquem. O trabalho é meu. Esperem no Senhor. Nós não vamos reconhecer todas as provas, todos os testes, mas alguns são previsíveis. O versículo de João 16, versículo 33, é um versículo conhecido nosso. Ele vai dizer: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Por quê? Nesse mundo vocês terão aflições. E aí ele já dá o resultado da prova que ele quer. Qual é o resultado da prova que ele quer? Tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Continuem. Desde que eu trabalho por vocês. Aqui é aquela prova que já vem com a resposta, né? É o livro do professor, isso aí, né? Que tem a pergunta, mas tem também a resposta. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por provações. Vamos passar por aflições. Como nós somos surpreendidos. Quando a aflição chega, quando a dor chega, quando as dificuldades, os problemas chegam à nossa porta. Mas esses testes da vida, essas provações são previsíveis, meus irmãos. Nós precisamos andar atentos do quanto nós deixamos os testes, as provas da vida, serem usadas pelo Espírito Santo para moldar o nosso caráter, para nos mostrar aquilo que nós já aprendemos. Aquilo que nós já aprendemos. Algo que pode trazer para nós descanso diante dos testes, das provações da vida, é que Deus quer que a gente passe no teste, não é isso? E Deus não nos dá provas maiores do que aquelas que nós possamos suportar. Então Ele não lança sobre nós nenhuma tentação que possa nos tirar do caminho. Quando algo bate à nossa porta, é porque Deus tem um propósito para desenvolver a nossa fé, desenvolver o nosso caráter.
e nos mostrar aquilo que já aprendemos, o jeito como estamos enxergando a vida. Como estamos enxergando a vida. Quando nós enxergamos a vida como um teste, nós nos permitimos crescer na fé. Então, as provas, as situações da vida vão ser recebidas como fazendo parte da nossa caminhada. E nós podemos, então, ser preparados para desafios cada vez maiores. Cada vez maiores. Quando Jesus estava trabalhando a vida de Pedro, ele não elimina nenhuma dificuldade da vida de Pedro. Você já percebeu isso? Nenhuma dificuldade foi eliminada da vida daquele homem. Aquele homem vai passar por vários testes, vários aprendizados junto ao Senhor, e ele vai errar. Muitas vezes ele vai errar. Ele erra quando diz para Deus que Deus não seria morto. Ele erra quando ele nega Jesus. Ele erra quando ele senta com os judeus com medo, né? E aí ele quase que concorda, dizendo que era necessário circuncidar ainda. E aí é preciso Paulo, né? Toda a sua dureza, dizer assim, mas você é um frouxo, né? Você está com um, fala uma coisa, está com outro, fala outra. Ou era depois da morte de Jesus. Pedro já tinha visto Jesus ressuscitar, já tinha visto Jesus ascender, já tinha recebido todas as promessas de Deus. Aquele homem era pedra angular da igreja. É pedra angular da igreja, pedra que fundamenta a igreja. É Pedro, e ele senta com os judeus e se aquieta. Se ele não concorda, pelo menos ele não diz que não. Quando os judeus dizem, mas ainda é necessário nós nos purificarmos. Então, um homem que passou por muitos testes, e ali estava passando por mais um. E os testes da vida não querem dizer que Deus desistiu, ou que Deus acha a gente ruim. Não é isso. Porque logo à frente, Pedro, pregando a palavra, por onde a sua sombra passava, pessoas eram curadas. O homem que negou Jesus, o homem que foi repreendido como palavra de Satanás, o homem que se deixou levar por onde estava, então dizia uma coisa em um lugar, dizia outra em outro lugar. Ainda assim, Deus usou esse homem. Então, quando os testes da vida, as provas da vida forem usadas para trabalhar a sua vida cristã, não é sinal de que Deus acha você um mau filho. Muito pelo contrário. Ele está trabalhando a sua vida. Ele está trabalhando a sua vida. Repreender alguém dá muito trabalho, concordam? Concordam ou discordam? E eu sou mãe e a gente passa por essa situação muitas vezes. Repreender alguém dá muito trabalho. Muito trabalho. Você não sabe qual é a reação que a pessoa vai ter. Né? Às vezes você ama muito aquela pessoa, gosta da pessoa, e você não quer aborrecimento com ela. Né? Então, você às vezes evita. Ou, no meu caso, quando eu chamar a sua atenção, se eu brigar com você, chamar a sua atenção, for duro com você, é porque você mora dentro de mim, no meu coração. Se eu não falo nada, não digo nada para você, é porque alguma situação já me fez deixar isso para depois. Não é que eu não ame todas as pessoas, mas aí a gente não trabalha na vida de todas as pessoas. Então, repreender, testes, provas para se avaliar o que se aprendeu, são provas de amor de Deus. Orientações de Deus são provas do seu amor, não ao contrário, meus irmãos. Não ao contrário. São provas do cuidado do Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados quando Deus está trabalhando em amor nas nossas vidas? Quantas vezes? Porque o problema chegou, a tal coisa aconteceu. Meus irmãos, nós vamos passar por testes nessa vida, isso é inevitável.
E Deus há de usar todas as coisas para nos ensinar, para contribuir com o nosso desenvolvimento. Amém, meus irmãos? Eu não sei se você vive a vida cristã e o modo como você enxerga a sua vida cristã é um jeito talvez equivocado de achar que, tendo Deus na nossa vida, tudo deve acontecer muito bem. Tudo deve estar satisfatório. Tudo deve estar correndo bem. Nenhum problema, nenhum dilema pode acontecer. Muitas vezes nós temos e recebemos essa visão. Como eu disse no começo, o mundo, ele não nos ajuda. Ele traz para nós isso. Se você tem um Instagram mal trabalhado, você até se sente mal, né? Hoje em dia é assim, né? O quanto as pessoas trabalham para ter uma rede social bonita. Não é assim? Agora tem a tal da... Como é que é? Tudo é instagramável. Você já ouviu falar isso? Não, já ouviu? Quem já ouviu falar isso? Viu? Só o jeito, olha. É instagramável. O fundo da foto que você tira, igual a minha, não é instagramável, tá? Você tem que aprender isso. Por quê? Porque a casa que você tem, o lugar onde você está, não é bom para sair naquela foto. Você tem que consertar ele. Ele tem que ser instagramável. Esse é o padrão. Então tem que estar tudo certo. Ué, mas aí como é que é isso? Você já viu que na internet agora, o pessoal pode subir que a gente já vai terminar. Você já viu que na internet agora, eu que atendo online, talvez você trabalhe, né, online, depois da pandemia isso é tão normal, começou-se a vender, é um tecido, né, mas é um tecido especial, como se fosse um fundo, para você botar atrás de você, para ficar instagramável, né? E nossos aplicativos, não é, que fazem essas reuniões online, eles modelam o fundo da foto. Já viu isso? Sim ou não? Então, se estiver muito bagunçado, eu vejo isso, né? Eu faço, uns adolescentes que fazem umas lives, eu falo, esse quarto deve estar uma bagunça. E olha lá como é que está o fundo disso. Não é verdade, isso não é verdade. Por quê? Porque a verdade difícil, ela é ruim de se admitir. Então, nós trabalhamos para camuflar aquilo que não sabemos, para camuflar as nossas dores e as nossas dificuldades. Por isso, muitas vezes, recebemos os testes da vida como uma maldição, como um castigo de Deus. E esse jeito de enxergar a vida vai nos limitar no relacionamento com o Senhor. Vai nos limitar no relacionamento com o Senhor. Vai nos deixar para trás. Não vai nos fazer avançar. Por isso, o convite dessa noite é que nós possamos receber os testes e as provações de Deus da vida, como instrumentos de Deus na nossa vida, para que a gente possa trabalhar a nossa vida cristã, para que a gente possa aprender e para que a gente possa ser testado, para que outras missões, outras lições, outros desafios maiores do que esses que nós vivemos nesse momento possam ser apresentados a nós. Quantas vezes nós oramos, Senhor, usa mais a minha vida, eu quero ser mais usado, Senhor. Mas aí quando o ensinamento chega, o jeito que Deus tem para nos ensinar, para nos preparar, chega até nós reclamamos, nós rejeitamos, nós não queremos. Nós demoramos um século para aprender aquela lição que Deus tanto deseja de nós. Por isso, meus irmãos, vamos receber com graça, com gratidão as dificuldades da vida, as provações, e pedir a Deus que Ele use para nos moldar. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé, celebrar ao Senhor, vamos declarar aquilo que nós acreditamos, pedir a Ele, rogar a Ele o poder dele sobre nós para que trabalhe nas nossas vidas.